você chegou, hoje sou eu, todos iguais. Quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão, faz espera que volte a primavera na força da oração. Transforma seus soluços em risos de esperanças no amanhã que vem. Depois da tempestade surge sempre a bonança, agora o mais além. Em sua longa estrada, só tu tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas, que ao sol da confiança enfeita os seus caminhos. Olhando ao seu redor, verás que almas tristes te pedirão amor. Sua tristeza esquece, sorriam para que seja o irmão quem for. Sofrendo chuva e ventos, o rio doura o campo, sem falar de sua dor. E quando passa, a terra generosa desabrocha em flor, imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, o céu acende estrelas até o amanhecer. Meus irmãos, que nós nos concentremos agora com o coração mais calmo, que nos aquietemos, que deixemos de lado um pouco os nossos problemas diários, as nossas aflições, as nossas dores, que possamos com a serenidade levar nossos pensamentos a Jesus, nosso mestre, nosso amigo, aquele que é todo amor, que é todo bondade. Rogamos ao Senhor que nos permita receber tuas libações de amor, de paz, de tranquilidade, de sabedoria, que possa nos inspirar nessa noite, especialmente ao irmão que fará o estudo, a nos concentrarmos, a nos questionarmos, a nos melhorarmos, que nós possamos aprender, que nós possamos amenizar as nossas dificuldades, as nossas dores, os nossos entendimentos, que a gente possa sair dessa, como todo dia, melhor do que a gente entrou, e que no caminho de nossa vida possamos ter a certeza que, apesar de todas as dificuldades, dos nossos erros, das nossas ações que muitas vezes nos frustram, tu estarás sempre conosco, com a mão erguida, com um sorriso, a nos esperar, a nos ajudar, a nos inspirar. Abençoa, Senhor, todos os nossos irmãos e nossos amigos do mundo material, do mundo espiritual, que nós possamos, em sintonia, iniciar essa reunião. Graças a Deus. Graças a Deus. Assim seja. Graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Está todo mundo me escutando? Todo mundo. Graças a Deus.
Então, faz tempo que eu não faço isso. Faz tempo que eu não estou com vocês guiando o estudo. Então, peço a colaboração de todos e a compreensão de todos. Esse capítulo, né? Vamos ao nome do capítulo primeiro? Muitos chamados e poucos escolhidos, né? O item é o 6, o 7, o 8 e o 9. Aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. Eu me lembro que quando a primeira vez que eu escutei essa passagem, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, eu me assustei. Na época, eu estava na religião evangélica, eu estava numa reunião de célula, que lá tinha essas reuniões, e falaram essa passagem. Aí eu falei assim, ué, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, como é que funciona isso, né? Cristo faz acepção de pessoas, ele deixa umas pessoas de lado e ele seleciona outras. Tinha muito dessa visão, né? Do céu, do inferno, do apartai-vos, do vinde. Então as pessoas eram classificadas em A e B, aqueles que iam e aqueles que não iam. Um pouco mais de entendimento que a própria doutrina me trouxe, que os livros, que a própria vivência me trouxe, eu vi que não funciona bem assim, né? Eu acho que todos nós já passamos por essa fase e nós sabemos que não funciona bem assim. O Cristo, quando falava aos homens da época, ele dizia muito àqueles homens sobre o que eles passavam, porque aqueles homens escutavam dos religiosos daquela época, dos fariseus, né? Os fariseus que falavam na frente dos templos, né? Faziam orações para todas as pessoas verem, Senhor, Senhor, e falavam, né, pomposamente, e agiam daquela forma, e todos aqueles homens ficaram olhavam, né, meio que admirados ainda, falando entre si e até pensando, nossa, aqueles homens oram, são homens de oração, né? Aqueles homens vão para o céu. Nós não vamos, porque talvez não somos homens e mulheres que possamos entrar no templo ou que possamos orar a Deus. Com a vinda de Cristo, isso mudou, porque ele mostrou que os homens tinham acesso, sim, ao Evangelho, tinham acesso, sim, a Deus, e que Deus não era aquele Deus que Moisés trouxe numa época muito necessária, porque o homem ainda era muito mais rebelde do que o que vemos hoje. Cristo mostrou que Deus não era aquele Deus ainda de Moisés, era um Deus que amava, era um Deus que aceitava. E nesse texto aqui, ele mostra que nem todas as pessoas que dizem, né, Senhor, Senhor, que oram, que são pessoas que são vistas pelo mundo, talvez como pessoas de oração, até se trouxermos para o nosso exemplo, que são pessoas que nós vemos muitas pessoas, né, nas casas espíritas, nós vemos nos templos ainda, né, nas igrejas, seja católica, evangélica, seja qualquer religião, aparentando ser algo que verdadeiramente não são. Os livros, né, os contos, os relatos dos espíritos trazem inúmeros homens e mulheres, espíritos que vieram, encarnaram, tiveram a mesma oportunidade que cada um de nós tivemos e temos ainda, e falharam. São pessoas que talvez, em um primeiro olhar, nós víssemos assim, nossa, que pessoa, que exemplo, mas só no íntimo nós sabemos o que realmente nós somos. Nós conseguimos mascarar de todas as pessoas a nossa intimidade, talvez, menos da nossa própria consciência. E Cristo lá sentado, né? Porque eu sempre imagino isso, ele no mesmo nível dos homens, sentado no chão e falando para todas as pessoas, né? Nem todos que dizem Senhor, Senhor, não se enganem. Nem todas as pessoas que aparentam ser o que são, que aparentam fazer o que fazem, entrarão no reino dos céus. E ele acrescenta, só aquelas que fizerem a vontade do meu Pai. Hoje nós sabemos, né, através do Espiritismo, da doutrina que, pelo menos ao meu ver e comigo, me libertou de muitas coisas que eu pensava e ainda me liberta diariamente. Essa doutrina mostra para a gente que é muito mais necessária a ação
talvez a oração é muito necessária, mas imbuída de ação, porque sem ação não adianta nada. Eu escutei esses dias, eu não sei, não sei de quem foi, não, eu sei, foi a palestra de Elcio comentando, falou que as pessoas oram a espiritualidade, oram a Deus, mas é necessário alguém que execute esta oração. É necessário alguém que vá lá e que faça. Porque as pessoas, muitos de nós, né, às vezes ainda esperam que forças cósmicas conspirem a nosso favor, que ocorra, né, aquela mágica na vida. Muitos de nós ainda esperam que desça um cone de luz e que faça tudo que precisa ser feito por nós mesmos. Mas nós sabemos que nós devemos tomar a ação de nossas vidas. Vou começar aqui lendo o item 6. Vamos lá. Aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. Aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão no reino dos céus, mas somente entrará aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Vários me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em vosso nome? Não expulsamos demônios em vosso nome e não fizemos vários milagres em vosso nome? E então eu lhes direi claramente, retirai-vos de mim, vós que fazei obras de iniquidade. Trazendo para o nosso meio, né? Não é porque eu estou vindo aqui e coordenando, não, que eu estou guiando o estudo, não é porque eu faço as obras de caridade, não é porque eu faço alguma coisa, acho que faço alguma coisa voltada ao meio espírita, à caridade, ao meu irmão, que eu vou ser acolhido e abraçado diretamente por uma colônia. Nós sabemos quantos espíritos que ainda passam, né, pelas regiões umbralinas. Até eu me lembro de uma dessas reuniões, foi a Valéria mesmo que comentou, falou, eu vou passar um bocadinho por lá. Não, Valéria, todos nós ainda temos coisas para resgatar. Não sabemos o quanto ainda, mas todos nós ainda temos esse jornadear, né? Esse caminhar. E isso vem do próprio Evangelho, porque nós temos que exercitar isso. Se não adianta virmos para cá, reencarnarmos e ficarmos realmente somente comentando sobre o Evangelho. O Evangelho, ele é praticidade. Eu me lembro que um pastor falou isso uma vez comigo, Leonardo, nós viemos para cá toda semana, lemos o Evangelho, as pessoas oram, as pessoas jejuam, elas fazem o que querem fazer. Mas o Evangelho, ele é praticidade. Se ele não for posto em prática, de nada adianta. A fé, sem ação, ela é morta. E quem nos mostrou isso, assim, de forma categórica, foi Paulo. Em sua conversão, né? Saulo, que tornou-se Paulo, e que passou a praticar, não só a conhecer o Cristo, mas a praticar todas as coisas, a maioria delas, que ele falava, ainda carregando muito da religião judaica, né? O vício da religião judaica, ainda carregando talvez os espinhos na carne, que a própria Bíblia fala, mas ele veio com uma proposta diferente, uma proposta de mudança, ainda sofrendo os embates, ainda sofrendo todos os julgamentos, mas mesmo assim, diariamente, ele não deixava de clamar o nome do Messias, o nome do que eles tinham e do que nós temos como Salvador. Não o Salvador que vem para fazer o que nós devemos fazer, mas um Salvador que nos salva diariamente dos nossos erros e do nosso, digamos, estado estacionário, porque nós sabemos que o Espírito ele não retroage, mas ele estaciona. Então, talvez para nós não entrarmos no estado estacionário, nós somos chamados constantemente ao trabalho. E o título até desse capítulo é Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos.
podemos levar até para um outro lado de interpretação. Sim, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Poucos são chamados que eu escolho fazer. Porque nós somos chamados constantemente pela espiritualidade para fazer os trabalhos. Nós somos chamados constantemente para a renovação, para a mudança, para a ação. Mas nós ainda estamos no critério de cristãos seletivos. Nós selecionamos ainda as coisas, os trabalhos que nós vamos fazer. São apresentados, às vezes, sei lá, 10, 20, 30 trabalhos. Ah, não, vou fazer só 5. E, às vezes, o mentor, o orientador espiritual, os amigos, não, vai lá, você consegue. Vai lá, faz aí, são 10, faz pelo menos 7. Não, vou fazer só 5 porque eu não sou capaz, porque eu ainda não posso, eu tenho que fazer outras coisas. E a espiritualidade, com toda a paciência do mundo, porque cada um floresce num determinado tempo que pode florescer. A espiritualidade espera. Espera um pouquinho e vai lá e chama de novo. E chama de novo, e chama de novo. E a cada chamado que nós temos, eles vão vindo com mais intensidade e força. Com mais intensidade e força. Até que em determinado momento vem aquele tira de cabeça para baixo, bate no chão, no teto, te venda e te gira 30 vezes. Eu falo, o que aconteceu comigo? O que está acontecendo com a minha vida? São chamados. São chamados que talvez você não escutou em determinado momento e que tenha que ouvir de uma forma mais forte, mais alta lá na frente. Porque a todo momento isso ocorre. Só que é como a história, que eu sempre conto, até para alguns colegas que eu converso, é a história do Pinóquio. Eu comparo o mentor espiritual e os chamados espirituais assim. Tinha um bichinho que ficava falando, um grilo falante que ficava no ouvido do Pinóquio falando. E ao ler o livro, eu descobri que aquele bichinho era a consciência dele. Aí, conversando uma vez com um colega, eu falei, ué, mas no livro ele não falava muito alto com o Pinóquio, ele só sussurrava. Um colega falou exatamente, ele apresentava a consciência dele, só sussurra. Você tem que estar conectado para ouvir. O mentor, os mentores espirituais e a equipe, para nos orientar, não para apontar o que devemos ou não devemos fazer, para nos orientar, para não atrapalhar, às vezes, o nosso livre-arbítrio. Nos orienta. Faça isso. Vá por tal caminho. Escute fulano. Vá conversar com ciclano. Ajude o outro. Não fique tão irado. Só que nós, totalmente desconectados da espiritualidade maior, damos vazão, às vezes, a nossas tendências mais inferiores e simplesmente deixamos de ouvir. Mas a espiritualidade nunca deixa de falar. A espiritualidade nunca deixa de nos chamar. O chamado, ele é diário. Eu costumo conversar com as pessoas e uma vez eu escutei, não sei de quem, mas foi uma casa espírita. Falou assim, o chamado não é só para... Fala assim, o chamado não é só para palestra, não é só para mediunidade, não é só para ir para a mesa, para receber alguma coisa. O chamado, às vezes, para dar um aperto de mão. O chamado é para sorrir. O chamado é para varrer um chão. É para limpar uma janela. O chamado, às vezes, é só para você dar a sua presença, a sua contribuição. Esses são os nossos chamados à espiritualidade. A gente tem o costume, pelo menos eu, tinha esse costume, de achar que era uma coisa grandiosa, assim. O chamado, quando a espiritualidade falar alguma coisa, chamava-se aquele estrondo. Principalmente quando eu ainda não participava, né, da mesa mediúnica. Aí eu me lembro que o seu Ivan chegou para mim e falou assim, nós vamos conversar, ainda não entendia, né? Nós vamos conversar com o mentor e vamos ver se você pode participar da mesa. Tudo bem. Aí, enquanto isso, você vai assistindo a palestra. Assistir uma palestra,
2 palestras, 3 palestras, tinha acabado de chegar na casa, eu falei, nossa, já vi 3, 4 palestras, o mentor ainda não me chamou, que mentor é esse? Aí, olha só como é que é a mente, que mentor é esse? 4, 5, 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu falei, meu Deus do céu, 3 meses, vendo segunda e quarta casa espírita, o mentor, eu me lembro que Leci que me levou. Aí, eu falei assim, Leci, então, falaram isso e isso, o mentor falou que ia me chamar, quem é o mentor? Aí Leci riu e falou, Léo, aguarda. E eu aguardei 1 mês, 2 meses, 3 meses mais ou menos, seu irmão chegou e falou. Então, o mentor pode participar do trabalho. Vem sexta-feira para estudar conosco. Não falou trabalho, falou, vem estudar conosco. E eu fui, né, na sexta, assim, e sentei à mesa, fizemos o estudo, a oração, o estudo, a Lúcia estava lá na cabeceira, começamos a falar, o Silvão estava na cabeceira, a Lúcia ao lado, começamos a falar. Na época eu fiquei lá, eu me lembro que eu me senti muito bem, só. Eu falei, nossa, esse é só o estudo? É assim e tal? Fizemos o estudo, fui embora empolgado, falei, volto na próxima sexta. Voltei. Ali começou, né? Controlando. Eu comecei a ter um contato um pouco maior. Aí que um dos estudos, seu Ivan conversando depois comigo, falou o trabalho é de educação mediúnica. Para você tem que se educar, né? Se educar como médium para você fazer o verdadeiro trabalho, que é lá fora. Ah, lá fora onde? Lá fora, na sua vida. O verdadeiro trabalho que você faz é o de conviver, é o de conseguir dar exemplo e é o de conseguir ajudar outros irmãos. André, e eu me lembro que, lendo as obras de André Luiz, o mentor falou com ele que nós perdemos, às vezes, muito tempo em tarefas de aprimoramento pessoal antes de conseguir realizar o verdadeiro trabalho. Ou seja, nós estamos aqui estudando, fazendo caridade, ajudando ao próximo, recebendo os nossos chamados, mas são labores, é claro, todo labor é necessário, mas ainda nós estamos em trabalho de reforma íntima, trabalho, e nesse trabalho nós vamos nos aprimorando para começarmos, talvez, os verdadeiros trabalhos, como espíritos mais serenos, espíritos mais controlados. Não é como o Leonardo passado, que talvez achava que daqui para ali, com 2 encarnações, não preciso vir mais, porque eu pensava dessa forma. Com 2 encarnações, está tudo resolvido, eu vou ler esse livro. Eu pensava assim, olha, já que esse eu estudo, é praticidade, né? Eu vou ler o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, Céu e Inferno, obras póstumas, o que é o Espiritismo, vou absorver todo o conteúdo, fazer as lições, praticar, porque vai ser mole, e não preciso voltar mais numa próxima. Se voltar, volto melhor, na outra eu já nem volto, né? Quem sabe, na outra eu já fico por lá mesmo. E nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que não é para ser dolorido, não é para ser doído, né? Como a questão, não vou me lembrar o número, mas é uma questão do Livro dos Espíritos. Todos os espíritos devem passar pela fieira da dor? Não, mas da ignorância sim, porque nós começamos ignorantes. E a cada passo que nós damos, a cada um desses chamados que nós vamos acolhendo de coração, ainda no começo, meio empurrados, vamos, vai que vai ser bom para você. Não, eu não quero, vai que vai ser bom para você. Com o passar do tempo, nós vamos nos habituando, nós vamos passando a gostar, nós vamos passando a amar e nos dedicar. Porque exemplos nós vemos aos montes. Tivemos Chico, Irmã Dulce, Francisco de Assis, Bezerra de Menezes. Nós vemos, às vezes, exemplos simples. A nossa vizinha que faz, às vezes, tem atos de caridade, tem atos de altruísmo, que nós falamos, nossa, essa pessoa tem sabe? Eu gostaria de ser assim. Eu já vi colegas tão disciplinados que
uma das falas de Emmanuel, né? Disciplina, 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 disciplina. Que eu falei, nossa, como eu gostaria de ser disciplinado dessa forma. Uma vez eu falei com ele, aí eu tive a melhor resposta dele. Ele falou, então por que você não é? Eu falei, ué, mas como assim ele? Ué, eu não comecei assim. Eu comecei do zero. Eu aprendi a ser disciplinado. Por que você não é? Você pensa que eu sou disciplinado, mas eu sou disciplinado aos seus olhos, que talvez é um pouco menos do que eu, mas aos olhos do meu pai, ele falando, eu ainda sou muito indisciplinado. E nós sabemos que é um trabalho constante. É um trabalho constante essa disciplina, até para aceitar os nossos chamados. Vou continuar aqui no 7. Todo aquele que, pois, ouve estas palavras que eu digo e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. E logo que a chuva caiu, e que os rios transbordaram, que os ventos sopraram e se abateram sobre essa casa, ela não tombou porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas palavras que eu digo e que não as pratica, será semelhante a um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. E logo a chuva caiu, e que os rios transbordaram, que os ventos sopraram e se abateram sobre essa casa. Ela ruiu e sua ruína foi grande. Esse finalzinho aqui. E logo que a chuva caiu, e que os rios transbordaram, que os ventos sopraram, se abateram sobre a casa, e que a ruína, e ela ruiu, e sua ruína foi grande. Nós costumamos falar que quanto maior o conhecimento, maior a responsabilidade. Quanto maior a casa for, maior pode ser a ruína. Quando se ela for demolida, maior vai ser a queda. Nós, que somos espíritos e estamos jornadeando ainda, nós estamos suscetíveis à falha. E quanto mais nós sabemos quanto mais nós sabemos informação, quanto mais nós temos bagagem, mais nos é cobrado. Mais é cobrado diariamente da gente. É o que, estudando com Inês uma vez, ela comentou. Quem que você acha que, vamos dizer assim, um mentor tem 2 tutelados? O mentor tem 2 tutelados. Eu sei que ele pode ter mais, mas vamos botar nessa situação que o mentor tem 2 tutelados. Eu sei que um tutelado vai do ponto A ao ponto B. Ele vai da casa para a escola, ou do trabalho para casa. Sempre vai, sempre foi, tranquilo. Ele sabe esse caminho e ele não vai se desviar. Mas eu tenho um outro tutelado que eu sei que às vezes ele dá uma escorregada, ele sai do trabalho, ele passa por alguns locais que não é para passar e acaba chegando em casa de uma forma que ele não é para chegar. Esse mentor, costumeiramente, ele vai ficar mais antenado em quem? No que talvez precise mais. Mas aquele também, ele está antenado naquele que sempre vai direto para casa. Pois bem, aquele talvez, o que não faça o que é para ser feito, talvez tenha menos conhecimento. E talvez o outro tenha um pouco mais de conhecimento. Ambos se caírem, se perderem uma encarnação, se perderem uma oportunidade, vai ser uma grande perda. Mas talvez para esse que já tenha hábitos construídos, talvez para esse que já tenha uma bagagem um pouco maior, talvez ele seja tanto mais cobrado que o outro. Porque além de já ter essa bagagem, a vida dele serve como exemplo. O exemplo é para todos nós. As nossas vidas, as nossas vidas são observadas e nós sabemos disso. Tanto mais por desencarnados quanto por encarnados. Nós sabemos que nós devemos dar o exemplo. Porque muitas vezes já comentaram comigo da mesa mediúnica, de espíritos aparecerem e de falarem que vão realmente checar para ver se os médiuns estão fazendo aquilo que eles falam ali na mesa. Então nós somos observados a todo momento. E
os chamados à espiritualidade, eles são condizentes com o nosso nível evolutivo e com a nossa capacidade de melhora. Porque é aquilo, Deus não dá um peso maior do que nós possamos carregar. A espiritualidade, ela não nos encaminha para uma tarefa maior do que os nossos ombros possam suportar. Então, nós viemos com o quanto fluídico correto, na família correta, no lugar correto, e recebemos os chamados corretos que são condizentes com a nossa capacidade espiritual, seja de melhora ou seja de melhora, de dar um passo mais adiante, seja de um aprendizado um pouco mais ameno. E nós devemos ficar ligados nisso, porque nós somos exemplos, querendo ou não, somos exemplos para outras pessoas e para outros espíritos. Tanto espíritos que desencarnaram, talvez, há um pouco menos de tempo, quanto para outros que vão retornar para a pátria, talvez até para o nosso seio familiar, não é verdade? Vamos ao item 8. Alguém deseja falar alguma coisa? Continuo? Aquele, pois, que violar um desses menores mandamentos e que ensinar aos homens a violá-los, será considerado no reino dos céus como o último, mas aquele que os executar e ensinar será grande no reino dos céus. Vou ler o 9 logo, tá bom? Todos aqueles que proclamam a missão de Jesus dizem: Senhor, Senhor. Mas de que serve chamá-lo de mestre ou de senhor se não lhe seguem os preceitos? São cristãos aqueles que honram por atos exteriores de devoção e sacrificam ao mesmo tempo ao egoísmo, à cupidez e todas suas paixões? São seus discípulos aqueles que passam dias em prece e não são com isso nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Não, porque assim como os fariseus, eles têm a prece sobre os lábios e não no coração. Com a forma, eles podem se impor aos homens, mas não a Deus. Em vão dirão a Jesus: Senhor, nós profetizamos, quer dizer, ensinamos em vosso nome, expulsamos os demônios em vosso nome, bebemos e comemos convosco. Eles lhes responderá: Eu não sei quem sois, retirai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades, vós que desmentis as vossas palavras com as vossas ações, que caluniais o vosso próximo, que espoliais as viúvas e cometeis adultério, retirai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel, vós que derramais o sangue dos vossos irmãos em meu nome, que fazeis correr as lágrimas em lugar de secá-las. Para vós haverá pranto e ranger de dentes, porque o reino de Deus é para aqueles que são dóceis, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade de vossas palavras e das vossas genuflexões. O único caminho que vos está aberto para encontrar graça diante dele é a prática sincera da lei de amor e de caridade. As palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade. Elas são não somente a salvaguarda da vida celeste, mas a garantia da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Por isso, todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem sobre as suas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a pedra. Os homens as conservarão, porque nelas encontrarão a sua felicidade, mas aqueles que as violarem serão como a casa construída sobre a areia. O vento das revoluções e o rio do progresso as carregarão. Tem uma frase que, quando eu era pequeno, a minha irmã, ela lembrando isso hoje, ela começa a rir. Ela: Léo, eu não falo isso para os meus filhos, eu mais falava para mim. Alguém vai lembrar aí, faça o que eu falo e não faça o que eu faço. Eu virava: mas por que você faz isso? Você falou para eu fazer isso?
faça o que eu falo e não faça o que eu faço. Aí eu falei, mas está errado. E sempre crescendo, né? E ela brigava comigo por causa disso. Mas a gente entende. É porque o evangelho em si, falar uma coisa, é fácil. É fácil vir aqui, às vezes, não é fácil falar, mas é fácil vir estudar e dar a demonstração teórica do Evangelho. E falar, olha, Jesus falou isso, isso e isso, está escrito isso, tal Espírito fez isso, isso e isso, passou por isso. Mas aqui ele melhorou, e aqui Paulo passou por isso, isso e isso, espinho na carne aqui, sofreu aqui, mas conseguiu lá no final. Legal, isso aí, vamos praticar. Tchau, tchau para vocês, beijos, boa noite. É bem fácil fazer isso. Agora, quando terminamos os estudos, quando o Evangelho vem à nossa porta, vem ao nosso encontro, quando o Evangelho fala assim, eu quero isso, o irmão vem, eu quero isso, você... Não é assim, é assim. Mas por que é assim? Calma, meu irmão. Né? Quando saímos totalmente calmos de um estudo, totalmente calmos de um momento de oração, totalmente espiritualizados, não é assim, meu irmão. É assim. Mas por que é assim? Aí o oscilômetro vai subindo, né? Aí a gente vai falando, não, meu irmão, não é assim. É assim. A gente, não, então faz da forma como você quer fazer. Então, pronto, a gente sai da vibração e da sintonia. Então, dar exemplo do cristianismo, ninguém falou que seria fácil, mas nós temos exemplo. É todo dia, é constantemente nós estarmos tentando ficar alinhados com a espiritualidade superior, seja em oração e ação, porque nós seremos chamados ao trabalho, nós seremos chamados aos enfrentamentos, seja os enfrentamentos que nós adquirimos nessa vida para sanar, ou seja, os enfrentamentos que nós devemos passar por eles, adquiridos em outras existências. Nós seremos chamados, uma hora ou outra, quando estivermos preparados. Só que, no momento em que nós chegarmos para esses enfrentamentos, como nós passaremos? Como nós faremos? É bem fácil falar do Cristo, é bem fácil falar sobre os inúmeros exemplos que nós temos no Evangelho. Praticar todo dia, praticar o silêncio, praticar a tolerância, a escuta auditiva, você escutar às vezes um irmão falar 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 vezes a mesma coisa, você falar, faz isso, meu irmão, ora, faz isso um pouco. Ah, mas eu não consigo. Aí você para e fala assim, eu não aguento mais escutar fulano. Epa! Qual a parte do evangelho? O evangelho é para os dois. Se você ouviu, é porque você está precisando ouvir. Se o irmão está tendo aquela atitude, ótimo, ele vai melhorar no tempo certo. Mas é a oportunidade, talvez, de nós exercitarmos o evangelho. Esses são chamados. O irmão difícil, o parente complicado, o chefe que às vezes nós temos, que chefe mala, o professor que pega no pé, a avó que fala, assim, nossa, minha avó fala pra caramba, a avó fala, a mãe que está puxando a orelha, o marido complicado, às vezes a esposa complicada, certos níveis de moderação. O bom dia, tudo bom? E a pessoa nem olha na sua cara. Às vezes, manter uma compostura cristã diante de certos atos, sendo de qualquer denominação, sendo da doutrina espírita, sendo católico, sendo evangélico, qualquer uma das denominações. Às vezes, nem sendo cristão, sendo um religioso, às vezes, que professe um outro tipo de fé, mas é complicado dar a demonstração da atitude correta. Porque quando falamos do Evangelho, quando falamos dos chamados, falamos da atitude correta. O Evangelho está aqui, Cristo veio passar para nós as boas novas, mas elas são uma forma de atitude correta. Manter a atitude diante, às vezes, da adversidade, manter a calma diante do barco mexendo, tribulando,
que temos vontade, às vezes, de nos jogar no mar e ir a nado, enfrentar os tubarões, a punhos, se possível fosse, manter a calma no barco, mesmo sabendo que o Cristo está no leme, é bem complicado ainda para espíritos que somos, que nos abalamos com talvez qualquer coisa. Se está frio, se está calor, se está frio, nós reclamamos. Se está calor, nós reclamamos. Se está doendo, nós reclamamos. Se não está doendo, ok, glória a Deus. Mas nós sabemos que logo poderá vir alguma adversidade. Se o irmão fala demais. Se o irmão não fala, o irmão está quieto demais. Se não acontece, é aquilo. Se o dia está estável, se não está frio nem está calor, nossa, que dia enjoado, que dia sem graça, minha irmã diria. Que dia sem graça. Eu falei, por quê? Não está frio, não está calor, o céu não está totalmente azul, não está totalmente cinza. Eu falei, meu Deus do céu, para de falar isso. Aprende a viver com o que tem. O nosso chamado é o chamado para uma vida mais tranquila, uma vida mais leve. Um evangelho, talvez, sem o fardo que nós carregamos, né? Porque, igual muitas pessoas, quando eu jejuava, né, em igreja e tal, pessoas jejuavam, você sabia que a pessoa estava jejuando porque a pessoa fazia questão de mostrar ali para você que estava jejuando, né? Se possível, até passar uma maquiagem na cara para ficar mais pálido. A pessoa parava e ficava com aquela cara e tal, e na própria Bíblia está falando, no próprio Evangelho, quando jejuardes, tipo, mostra que você está fazendo aquilo, é de bom grado que você faz, né? Pelo menos as passagens mostram, né? Quando aí outras passagens, o que uma mão faz que a outra não saiba, nós temos isso, e isso tudo é chamado, o próprio Evangelho em si é um chamado que nós temos que acatar, e é para o nosso bem, é para a nossa evolução. Se não for nessa existência, será uma próxima. Será mais difícil? Será mais penoso? Será menos penoso? Talvez seja uma situação mais complicada, porque todas as vezes em que eu acumulava minha matéria da faculdade, depois eu tinha que fazer junto com uma outra matéria, era bem complicado para mim. Daí eu tiro as lições que a gente não faz no dia e deixa para fazer depois. Os chamados, às vezes, que a gente não acolhe agora, mas vai acolher depois. Louça na pia, todo mundo já teve, né? Não lavei o prato, vou deixar para lavar depois. Quando vê, outro prato, uma panela, 2 copos. Quando você vê, ai meu Deus, vou ter que lavar tudo, sim. Porque não fez quando deveria ser feito. Não atendeu, talvez, um pedido, um chamado, como deveria, quando deveria ter atendido. Tudo vem para nós quando nós estamos preparados. O Cristo, apesar dele ter falado aquelas palavras em forma de parábola, né, nada ao pé da letra, não existe um apartai-vos, tipo, sai daqui, maldito do meu pai. Não. Cristo recebe a todos. Era só para mostrar para os homens da época o que aconteceria caso eles pisassem um pouco mais fora da linha, porque talvez em um nível, como eu falei, em um nível mais um pouco mais primitivo, eles eram. Então, eles precisavam de umas lições bem mais enérgicas. Hoje, nós ainda em alguns momentos queremos libertar este homem mais primitivo, libertar esse homem mais selvagem. Mas temos o Evangelho, temos as lições, temos tantas formas hoje de nos controlar. Temos florais, temos meditação, temos a reflexão, temos a lição do livro de André Luiz, do põe a água na boca e conta até 10, fica aí, prende a água, não fala, tenta não abaixar seu padrão vibratório, tenta manter, tenta ficar bem, porque nós somos exemplos para outros espíritos. Assim como nós vemos aqueles espíritos, os luminares, falamos, nossa, como eu gostaria de poder colaborar como aquele espírito colabora. Nós já colaboramos.
todas as vezes que nós tratamos bem o nosso semelhante, todas as vezes em que nós somos chamados e atendemos a esses chamados, seja o cuidar, o ouvir, o acolher, nós estamos cumprindo com a nossa missão aqui. E a nossa missão, como espíritos, é evoluir, é melhorar, sempre através do amor. Eu tenho um texto que eu trouxe, queria saber se eu posso ler esse texto aqui para vocês. É um textinho, acho que tá no livro, calma aí, uma liçãozinha, tá no livro Rumo Certo. Posso ler aqui? Pode, Leonardo, sem problema. Deixa eu ler para vocês. O nome é Oração e Ação, de Emmanuel. Sempre muito importante a oração por luz interior, no campo íntimo, clareando passos e decisões, sem nos despreocuparmos, porém, da ação, que lhe complementa o valor nos domínios da realidade objetiva. Pedirás a proteção de Deus para o doente, no entanto, não se esquecerás de estender-lhe os recursos com que Deus já enriqueceu a assistência humana, a fim de socorrê-lo. Solicitarás o amparo da providência divina a benefício do ente amado, que se tresmalhou em desequilíbrio. Todavia, não se esqueça de apoiá-lo com segurança e bondade na recuperação necessária, segundo os preceitos das ciências espirituais que a divina providência já te colocou ao dispor nos conhecimentos da terra. Rogarás ao céu, te liberte dos que te perseguem ou dos que ainda não se harmonizam contigo. Entretanto, não lhe sonegarás tolerância e perdão diante de quaisquer ofensas, conforme os ensinamentos de paz e restauração que o céu já te deu, por intermédio de múltiplos instrutores da espiritualidade maior em serviço no mundo. Suplicarás a intercessão dos mensageiros da vida superior para que te desvencilhes de certas dificuldades materiais, se empenhando, porém, em desenvolver todas as possibilidades a teu alcance, pela obtenção de trabalho digno, que te assegure a superação dos obstáculos na pauta das habilitações que os mensageiros da vida superior já te ajudaram a adquirir. Ação é serviço, oração é força. Pela oração, a criatura se dirige mais intensamente ao Criador, procurando-lhe apoio e bênção. E, através da ação, o Criador se faz mais presente na criatura, agindo com ela em favor dela. Está no livro Rumo Certo, a psicografia de Francisco Cândido Xavier. Deixa eu voltar aqui. E vocês saíram da tela. Vou voltar. Então, é isso. Que nós possamos ter a ação de verdadeiros cristãos, que nós possamos saber e continuar com essa afirmação e levar para quantos forem que o Cristo não faz acepção de pessoas, que a espiritualidade ela não abandona ninguém, sempre acolhe, que cada um carrega o seu próprio patrimônio, que recebe aquilo que já está lhe endereçado, que recebe aquilo que já por mérito conquistou, que Deus ajuda a todos no seu devido tempo e ainda de acordo com o mérito e por intercessões também, e que nós, por mais que nos julguemos desventurados, que não somos e nunca seremos, podemos sempre ajudar o próximo. Então, agradeço a vocês. Faltam ainda uns minutinhos, eu acho que é 9 horas que termina, mas eu agradeço a vocês pela oportunidade. Um beijo no coração de vocês e é muito, 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 muito bom poder voltar a estudar junto com vocês, um pouco mais frequente agora que minha faculdade já acabou, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Leonardo. E eu que agradeço, Helder.
Obrigadão, Leonardo. Gratidão, excelente. Gostei muito. Nunca tinha ouvido você falar. Achei muito legal. Gostei bastante. Falar assim, fazer uma palestra inteira, né? Eu que agradeço. Eu que agradeço. Nossa, é muito bom. E como eu sempre digo, é maravilhoso estar todo mundo aqui junto, né? É muita energia boa, é uma vibração maravilhosa. Espero que essa vibração toda, sabe, se espalhe por nosso planeta que está precisando muito, né? Então, gratidão, meu querido. Adorei sua palestra. Alguém mais quer falar alguma coisa para fazer a prece final? Me desculpa, Leonardo. Por minha palestra toda caída da cabeça. A senhora estava desdobrada, dona Maria. Estava desdobrada. Estava em desdobramento. A senhora escutou espiritualmente. Depois que eu tive esse negócio aí, o sono dá, que eu não aguento. Eu tenho que dormir de um dia, eu tenho que dormir toda hora. Eu que agradeço pelos vídeos da senhora toda manhã. Oração pro dia todo. Está de parabéns, meu filho. Obrigado, eu que agradeço. Alguém mais? Se não, Helder, por favor, a prece final. Elevar nossos pensamentos. Deus, causa essencial de tudo. Agradecemos por mais esta oportunidade. Agradecemos pela dádiva da vida, pelos conhecimentos compartilhados, pelas reflexões que fizeram nesse momento, de relembrar, de refletir sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Agradecemos pelos nossos irmãos encarnados e desencarnados, todos aqueles que em algum momento contribuíram para que esse momento hoje pudesse ser possível. Pela força de vontade que nos imbui a espiritualidade, para que continuemos buscando nossas melhorias, nossa reforma íntima. Pedimos, Pai, por todos aqueles nossos irmãos que estão em sofrimento, tanto encarnados quanto desencarnados. Tu possas vir em apoio, em amor e na possível alegria. Agradecemos aqueles irmãos e irmãs que nesse momento batalham para que possamos atravessar esse momento difícil, mas essencial, de caminhada humana. Agradecemos, Pai, mais uma vez pela dádiva da vida. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Meus Boa queridos, boa noite a todos. Delicioso. Boa noite, Léo. Parabéns, Léo. Parabéns. Boa noite, criança. Leonardo, que bom ter falado, Leonardo. Saudade do nosso sábado, que eu ficava babando vendo você falar. Eu adorava ver você falar. Eu também. Tá bem, Leonardo? Saudade, Lúcia. Você tá bem? Tá bem, Léo. Tá bem, graças a Deus. Serve assim, bacana, simples, inteligente, A simplicidade que é tudo. sempre assim. Boa noite. Coração. Boa noite. Boa noite. Todo mundo. Beijão para todos. Agora eu vou dar remédio de anino e vou continuar dormindo. Eu vou fazer meu chá de erva doce para dormir, se calmar e Minha dormir. filha, acho que eu estou tomando muito chá de capim cidreira. Eu vou fazer de erva doce Cidreira agora. danada. Comprei a mudinha para fazer. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, Ivone. Ivone, meu amor. Beijo. Boa noite, fiquem com Deus. Emílio, um beijo. Boa noite, Emília. Boa noite, Dona Santinha. Boa noite, Valéria. Boa noite, Valquíria. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Léo. E mais quem estava assistindo. A maioria já saiu, minha querida. Então, boa noite, boa noite. Boa noite, até quarta-feira. Se Deus quiser. Deus quiser. A minha